Lá vamos nós, mais um episódio do Astela Playbook e hoje o papo é sobre muita coisa, mas talvez uma grande coisa, que é a transição de liderança em uma startup. O que que acontece quando uma startup founder abre espaço para um CEO, né? É um fenômeno talvez ainda raro no nosso mercado, amplamente divulgado, comum e corriqueiro no mercado americano, e aí eu tenho um orgulho enorme, né, de a gente estar vivendo isso no nosso portfólio com a Salve, de ter o Luiz aqui com a gente, né, então acho que tem bastante assunto também para falar do mercado de consumo, um monte de coisa aqui. Se me deixar aqui, a gente vai ficar 50 horas para falar, mas vou tentar manter a nossa disciplina aqui das nossas 30, 40 minutos. Calma, não precisam dar skip, nem aumentar a velocidade aqui, se bem que pode aumentar um pouco assim, enfim, tá tudo certo. Bom, vamos lá. Luiz, cara, antes de mais nada, super obrigado por você estar aqui a gente. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória. Como é que esse negócio do moleque que jogava bola no Vasco, aí foi parar no Ita, aí foi parar na Bem, aí vai pra PepsiCo, pra Vivara e hoje pilota, da minha singela opinião, a mais criativa e inovadora que mais cresce marca de skincare do Brasil, a Salve. Bem-vindo aí ao Astela Playbook. Bacana, Chalfon, obrigado pelo convite. Realmente acho que a gente tem bastante assunto aqui para falar. Eu sou aquela pessoa que sou mais introvertido, mas quando o assunto é legal, eu falo pra caramba, então vamos tentar falar nesse 30, 45 minutos aqui. Bom, respondendo então a tua pergunta, contando um pouquinho mais de mim, realmente eu tenho uma uma trajetória um pouco não usual, né, no mínimo aqui, né. Eu sou carioca, fui criado lá Notei. no Rio mas eu tô há 20 anos aqui em São Paulo quase, então os cariocas já acham que eu sou paulista, então, enfim. Mas fui criado lá no Rio e, como muito dos garotos aí, muito apaixonado pelo futebol quando eu cresci, porque hoje eu quase não assisto, enfim. E comecei com um desejo muito grande de sou uma pessoa competitiva, é algo que, tá dentro de mim, que eu tenho muita cautela para segurar isso, porque senão vira um negócio muito explosivo. Então juntei esse gosto pelo futebol com competitividade e falei: "Cara, gostaria de tentar entrar em algum clube". Comecei aos 11 anos no futsal do Fluminense, na verdade, não tá no meu LinkedIn isso. Então no final eu joguei aí em categorias de base de 11 aos 16 anos, o principal período ali foi no Vasco, entre os 12 e 15 anos. E foi um período que eu conto que me formou muito como pessoa, né, acho que no mínimo em 2 sentidos aqui que eu sempre costumo falar, eu tinha realmente uma rotina desde os 11 anos de idade de escola e jogo, escola e treino e jogo fim de semana, né, então até em anos ali que eu estava no futebol de campo e no futsal, então era futebol de campo de segunda a sexta de manhã, escola de tarde e segunda, quarta e sexta de noite o futsal e jogos fins de semana, então desde pequeno com uma rotina mesmo de trabalho, e até a partir dos 12, 13 anos até remunerado, né, então trabalho mesmo, não encarava como trabalho, mas era, e aprendendo a lidar com pressão, eu sempre digo que os 30 minutos que antecediam o jogo eram muito nervosos, assim, para mim, então, desde cedo esse aprendizado. O outro aprendizado foi que, talvez, vamos dizer assim, parecido com o Kaká, eu era de uma família de classe média, não era classe alta, mas era classe média, o que já me colocava numa diferença enorme com o restante do meu time e dos meus colegas ali, né, então, me deu a oportunidade de ter uma visão mais ampla aí de sociedade, então foi muito o momento. Acho que eu fiz a escolha certa, porque acho que vocês não têm noção de o quanto é difícil e raro dar certo no futebol e o quanto não depende tanto de você, e o quanto a transição dos juniores para o profissional, o jogo muda completamente. Então fui para um caminho que dependia um pouco mais de mim, que era estudar, né, nesse senso de competitividade, não ficar satisfeito com o fácil, eu resolvi prestar engenharia por uma afinidade, mas em termos de fácil ou difícil, eu quis, enfim, prestar os melhores vestibulares aí do Brasil, e foi IME e ITA, e acabei passando nos 2 e
e encurtando um pouco a história, fui para o ITA, decidi ir para o ITA, o que me fez sair de casa aí cedo com 17 para 18 anos e também sem falar em toda a maturidade que vem junto. Mas o legal é que lá no ITA também, um pouco nesse senso de competitividade, eu entrei para a Olimpíada de Matemática e então é uma história engraçada, porque 2002 eu estava jogando bola, 2003 o vestibular, 2004 o ITA e 2005 eu estava indo para Mundial de Matemática na Bulgária, a Mundial Pô, Bulgária? universitário, Meu pai é né. búlgaro. Ah, é? Que É, legal, não sabia, não curioso. sabia. Lá numa cidade chamada Blagoevgrad, na Não cheguei lá faculdade ainda. americana, faculdade americana da Bulgária e, enfim, então, adorava matemática e cursei o ITA e talvez por falta de afinidade com a engenharia da vida real, adorava resolver problemas, matemática, física e tal, mas acho que eu não sou o engenheiro de verdade. Eu fui para o mundo dos negócios e fiz boa parte da minha carreira em consultoria estratégica, entre elas a Bain Company, me especializei em varejo de bens de consumo, principalmente bens de consumo, e como talvez a maior parte dos consultores, fiz a transição aí para o outro lado da mesa. Então, como você falou, trabalhando em PepsiCo Vivara e finalmente chegando aí, agora, mês passado, completei 5 anos de Salve, e com essa transição para CEO em março desse ano, então super recente, então informação super quentinha aí pra vocês. Pô, bem legal. Cara, até curioso, né, porque se for ver esse teu paralelo, né, da rápida transição, né, do futebol para faculdade, para matemática, né, esse é um período muito curto, né, e de alguma maneira eu consigo fazer um paralelo do que está acontecendo na Salve, né, então, eu estava me preparando aqui pro episódio, né, li alguns artigos, algumas coisas, aí tem um livro lá, o The Second CEO, e eles falam, né, sobre a necessidade de 3 transições simultâneas, né. Você tem que, de um lado, sair do teu papel anterior, e aí já eram 4 anos e meio, quase 5 na Salve, aprender o novo trabalho do CEO, né, e obviamente você deixa de ser membro do time, por mais que você é liderança, para ser o líder, né. Eu costumava brincar, uma hora você é vidro, depois você é vidraça, né, então aquela coisa muda bastante, né. Eh, Qual tem sido o maior desafio para você? É, boa pergunta. Acho que assim, eu tenho recebido essa pergunta, né. Eu acho que primeiro eu vou começar dizendo que acho que a gente teve sorte aqui de ter tido uma transição muito gradual, essa é a verdade, entre o Dani e eu, né. Eu comecei, para quem não sabe, eu comecei na verdade como CFO aqui na Salve, eu não tive uma carreira em finanças, mas estava em finanças na PepsiCo na época, então foi minha porta de entrada, mas ao longo do caminho, naquela dinâmica, super dinâmica de startup que fui absorvendo outras áreas, então ao longo de toda a minha trajetória na Salve, eu toquei em algum momento 90% das áreas da companhia, e de forma acumulando funções. No meio do ano passado, eu já estava numa situação a gente já estava numa situação que o Dani tinha ali 3 reportes diretos com ele, né, eu sendo um desses reportes, mas eu tendo já 80% ou algo assim da companhia embaixo de mim. Então foi uma transição muito gradual, de forma que aquele desafio que geralmente quando alguém é alçado num posto mais alto de: "Ah, agora os ex-pares vão reportar", pode criar um Uhum. estranhamento ali, foi bem suave para mim, porque, boa parte dos meus ex-pares já tinham reportado para mim ou estavam reportando para mim, as pessoas que reportam para mim hoje, né. E outras pessoas a gente trouxe de fora junto com a minha transição, né, então quer dizer, no momento que o Dani e eu conversamos e oficializamos entre a gente primeiro, né, a nossa transição foi em agosto, fim de agosto do ano passado, a gente estabeleceu que montar o meu time número um ali era a grande prioridade para a gente fazer a transição. Então é isso, o time foi montado por pessoas que já reportavam para mim, todas elas inclusive em algum momento Claro. já reportaram para mim não, mentira, uma das pessoas não, e pessoas de fora que a gente trouxe, né, então trouxe muita naturalidade, foi muito gradual, então eu não tive até agora pelo menos grandes desafios, eu acho que
Assim, desafios de caramba, inesperados Hum. e eu acho que uma coisa sim que é inesperada, mas não é tanto desafio, é só uma novidade mesmo do cargo para mim, é a agenda externa. A agenda externa é algo que eu não tinha tanto, é claro que na E minha ficar função de fazendo anterior podcast com o investidor, esse é cara um exemplo, mala mas esse. esse é um exemplo, mas, por exemplo, ontem de manhã tive um evento na Bain Company, na minha antiga empresa, em que a gente foi premiado, tá até na mídia aí para quem quiser ver, como uma das marcas insurgentes do Brasil, que estão mudando os marcas de bens de consumo que estão mudando o mercado. Fui lá no evento, hoje aqui com você, vou sair daqui, vou para um jantar também então essa é uma novidade, eu sou muito internamente orientado, é algo que eu tenho aprendido muito com o Dani ao longo do caminho, principalmente agora nessa espécie de mentoria que ele me faz no novo cargo, né, como aproveitar bem esse mundo externo, mas também ao mesmo tempo, assim, a gente está numa startup com crescimento acelerado, Pois é, então o foco pois é. interno é muito importante e eu nunca quero deixar isso ficar em segundo plano, né. Né. E cara, assim, você obviamente fala bastante, né, o Dani, para quem não conhece, né, acho que o Dani Yuniski, né, founder da Salve, um dos founders da Salve, né, hã, e um cara icônico, né, eu acho que você é um founder já na terceira empreitada, né, bastante conhecido no mercado, além disso tem uma Júlia aí também, que também acho Sim. um ícone aí do setor, né, não tem nem como você pode não conhecer o Dani, se não conhecer a Júlia Petit, aí sim temos alguma coisa errada, né. Então, eh, como é que é esse dia a dia com eles, né? Que é o combinado? O que você tem sentido que pode mudar? Como é que tem sido, né, obviamente no aspecto founders, né, porque eles Sim. estão no jogo, né, e ainda mais o Dani não leva jeito nenhum pra rei da Inglaterra, né, Não, não não. nasceu pra isso, né, então Ele se segura, tem mas é. não mas é natural dele, ele gosta muito de mão na massa, realmente, isso ajuda muito a gente, né. Então, assim, te respondendo, como eu falei, né, lá em agosto, quando a gente combinou a transição, um dos pontos foi montar o time número um, mas o outro ponto foi a gente pensar numa governança, né. Então, e falando da governança entre eu e ele e a Júlia, né, com ele, eu tenho um tempo semanal com ele, que aqui a gente tenta e tem conseguido não entrar nos detalhes do dia a dia, da semana, enfim, do resultado. É claro que o resultado é o pano de fundo que fica ali sempre, mas a gente tenta muito falar de estratégia, de caminhos para o negócio, de tendências. Principalmente ele tá de verdade liderando a nossa agenda de inteligência artificial aqui, né, por vocação, por gosto, por tempo também. Então temos falado muito disso no nosso horário e mentoria, né. De novo, se por um lado eu falei agora há pouco que não tem nenhum grande desafio, tem vários pequenos desafios, sem dúvida, né, é uma nova função para mim e ele tem me ajudado nesses vários pequenos desafios como um mentor mesmo, né. E além disso, a gente estruturou comitês mensais de alguns assuntos, de growth, de marca, de finanças. Em alguns desses comitês, ele entra mensalmente, como um advisor, né. Comitê de inteligência Claro. artificial, que ali ele é líder, não é advisor. Então, de forma que ele pode continuar contribuindo ali para o negócio e tem funcionado muito bem, né. Do lado da Júlia, o que tem acontecido mais é essa mais ou menos essa mesma dinâmica que eu tenho com o Dani, a Júlia tem tido com a Cibele, que é a nossa CMO. Então ali, eu sempre estou em contato com a Júlia e de novo, como você falou e reforçando, é uma pessoa brilhante que ajuda muito a gente a ir para o caminho certo de marca, comunicação, produto. Mas ali no dia a dia, na semana a semana, talvez, não tanto no dia a dia também, ela interage muito com a Sibeli, né, então e também nas governanças ali mensais de marca e outras ela participa também, né, então foi assim o caminho que a gente achou. Por enquanto, 3 meses depois, a gente tem vários ajustes para fazer, mas o cômputo geral é bem positivo, acho que está fluindo legal. Pô, e cara, assim, a gente sabe que as startups elas sempre nascem, né, com
uma injeção de novidade, de frescor, de novas estruturas, às vezes até um pouco da ingenuidade que às vezes ela é saudável, né, você acaba trazendo coisas novas, mas inevitavelmente, perdão, vai crescendo, né, vão vindo esses processos, aí vai virando uma empresa e em algum momento vai ser uma grande empresa, como as que você já passou, né, Sim. PepsiCo, Vivara, enfim. Quais quais são os pontos, assim, né, tendo feito essa transição, né, do mundo mais corp para startups, quais são as coisas importantes da gente, talvez não vou usar o termo copiar, mas pelo menos se inspirar nas grandes corporações, e quais são as coisas que você busca evitar na Salve, do que você viu no passado ou viveu no passado? Primeiro assim, falando da minha vinda para Salve, ela teve muito a ver com algumas dessas dinâmicas de big corps, de multinacionais que eu não curtia muito, né. Então, eu vim buscar aqui na Salve um ambiente mais dinâmico, mais ágil, mais inovador e foi isso que eu encontrei aqui, né. Então, de certa forma, já volto para esse ponto aqui, mas são algumas dessas dinâmicas que eu acho nocivas que eu tento evitar aqui. E eu acho que o outro preâmbulo antes de te responder é que parte dessa do porquê a minha transição com o Dani é esse novo tamanho de companhia de agora, mas principalmente o tamanho olhando para frente, né. Quer dizer, a gente é muito orgulhoso de em 7 anos a gente ter colocado no mercado 2 marcas que já são muito relevantes para suas categorias, a Salvia e a Contém Grama já são rentáveis, e agora o desafio olhando para frente é como a gente coloca essas marcas entre as líderes de cada uma dessas categorias, né. E já com o tamanho de uma empresa que no mínimo é uma empresa média, É, né, no é. cenário brasileiro, Não, no né, cenário de então startups, eu acho que poucas empresas, da safra, né, de Salve ali de 17, 18 chegaram no tamanho que vocês estão, né. Pouquíssimas. exatamente. Então isso requer um novo set de processos, de governança, de habilidades que entre eu e o Dani, a gente julgou que para esse novo momento, o que eu trago para a mesa, era mais adequado para esse novo momento, sem perder a veia empreendedora e inovadora que ele traz como ninguém aqui no Brasil, né, então por isso é tão importante a proximidade dele, para o negócio que ele ainda mantém, né, e tão importante tudo que eu aprendi com ele nesses 5 anos também nesse campo, né. Então aí sim, respondendo a tua pergunta, o que nunca perder aqui é essa veia empreendedora, essa veia inovadora, essa veia criativa que particularmente para nossa indústria de beleza é muito importante, né. Então isso aqui, essa agilidade, né, inclusive de novo ontem, né, no evento lá da Bain que a gente foi premiado, eles destacaram muito que as marcas premiadas, a gente entre elas, né, um dos grandes pontos é a inovação, o outro é a agilidade de inclusive em relação à inovação, de levar produtos para o mercado em 6 meses, enquanto as grandes empresas levam em 24, né. Então tudo isso aqui a gente não pode perder, nunca a burocracia pode falar mais alto, do que a inovação e a criatividade, né. E pelo menos para citar uma coisa que enfim, é importante agora nesse novo momento que vem das grandes empresas, é de fato, com o tamanho que a gente tem e com a complexidade que a gente tem, a gente precisa de mais governança e mais processo, né, são muitas, vamos dizer, moving parts no negócio, né, a gente tem 2 marcas de 2 categorias diferentes, com muitos canais, a Salve já é super multicanal aqui, então hoje a gente é um business, assim, relativamente complexo, então se a gente não coloca as melhores práticas ali de governança e de processo, eh e eu não diria nem tanto de pessoas, porque pelo menos crença pessoal, eu ainda acredito que a pessoa menos, vamos dizer, rígida, a mais flexível, mais com jogo de cintura, aquela pessoa que funciona melhor em startup, para mim, eu ainda prezo muito por ela. Só que ela tem que se encaixar um pouco mais em mais processo e mais governança aqui. Então acho que isso é esse um pouco que eu tenho tentado trazer e outras pessoas que também tiveram essa vivência em grandes empresas têm tentado colocar em prática aqui. Pô, animal. Bom, vou pivotar nossa conversa, vamos falar um pouco sobre o mercado de consumo, sobre e-commerce, né, acho que nós, a Stella
faz parte dessa história, junto com outros investidores super relevantes, mas definitivamente a Salve é talvez um dos principais protagonistas de um movimento lá de 2017, 18, das chamadas DNVBs, né, tem artigos e artigos que talvez tenham envelhecido mal até, né, as empresas mudaram muito. Eu mesmo publiquei um na época que viro acho que eu vou tirar ele do ar, né, e porque não envelheceu bem, mas o fato é que o mercado mudou muito, né, eu costumo dizer que tem um livro todo mundo leu, né, o Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore, né, estamos passando o abismo, mas ninguém leu o Inside the Tornado, que é aquela busca pela massa, é outra briga, né, brigar com os grandes incumbentes, e tal. Tanto que o livro praticamente nem foi reeditado, enfim. E acho que a Salve não só foi pioneira na introdução, naquele momento da explosão das DNVBs, mas também foi a pioneira nessa migração de canais, de buscar massa e tudo mais, né. Hoje são mais de 10.000 pontos de venda físicos, enfim. Como é que você vê a Salve hoje nessa jornada, né, ter nascido forte no digital, ter até hoje, obviamente, o digital como o pilar fundamental, mas essa construção, assim, de escala, o onde a Salve está na tua cabeça? Ah, legal. Eh, é uma pergunta constante que de meses em meses a gente se faz, né, e acho que, da mesma forma que você falou do seu artigo que envelheceu mal, a gente também tinha ideias ali que a gente acabou descobrindo ao longo do caminho que enfim, existem outros caminhos, mas vamos lá. A gente só para todo mundo saber, reforçando, a gente começou no e-commerce próprio, no digital, D2C, e em 2019, lá no fim de 2021, a gente fez a transição para farmácia. Beleza, super importante a gente estar no físico, as pessoas querem ver, querem experimentar, querem tocar, e a gente se surpreendeu positivamente que aquela marca que a gente criou no digital, ela foi, muito bem no físico. A gente colocou ali os produtos em 140 lojas de São Paulo, e sem fazer muito alarde, sem fazer muita comunicação, os produtos começaram a gerar por conta desse conhecimento e carinho que as pessoas passaram a ter no digital, né. E ali a gente foi numa jornada, caramba, temos um caminho aqui, e começamos a escalar muito o canal. E ali, num período de 2, 3 anos, entre aspas, vamos dizer muitas aspas, porque nada é fácil nessa vida, veio um caminho de crescimento mais fácil pra gente, que era o caminho de aumento de distribuição. A gente saiu dessas 140 lojas para, como você falou, mais de 10.000 lojas aí num período de 2, 3 anos. 3 anos, né, e um crescimento que veio de distribuição. A gente se empolgou muito com ele, colocou muita estrutura e bora pra cima. E ao longo do caminho a gente viu que, caramba, não é só isso aqui. Não vamos esquecer da nossa origem ali, que é no digital, porque lá é muito importante para continuar construindo marca, para continuar ouvindo a nossa comunidade, que é o que a gente faz melhor, né, e continuar, criando produto junto com a nossa comunidade, e continuar, principalmente, acho que aqui a chave legal, é continuar achando outros caminhos de growth, né. Lá atrás era só o nosso canal digital, com muito investimento em Meta Ads, Google Ads, né, naquele período que todo mundo sabe, né, os custos eram muito mais baixos ali para esses canais. E desde então surgiram muitas outras Claro. oportunidades, surgiram os marketplaces com a Amazon e Mercado Livre, que estão crescendo muito e vão continuar Aí crescendo estão muito. entrando em farma agora essas semanas, né, tá virada Exatamente. importantíssima. Exatamente. Então a gente precisou descobrir esse novo caminho e conseguimos descobrir. É um canal muito importante pra gente. Agora, mais recentemente, de um ano para cá, o TikTok Shop é um fenômeno lá no mundo e veio aqui para o Brasil. Então, cara, como é que a gente, sai na frente nesse canal aqui? Então, realmente, virou uma jornada super complexa e super multicanal. Não é um ou outro, são todos os Yeah. canais. E quando a gente, na nossa trajetória, quando a gente teve melhores resultados, foi quando a gente achou esse halo effect aqui entre os canais de mídia e os canais digitais, um ajudando aos outros. Então, é assim que a gente enxerga agora e vai enxergar. Acho que essa é uma visão provavelmente definitiva, que eu espero que não envelheça mal, acho que não vai, mas, realmente os canais se ajudam muito, né, o pensamento é integrado, o pensamento é de marca, não é de canal.
momento que a gente pensou mais em canal, vamos focar no canal X em vez do Y, foi onde os resultados não foram melhores na nossa trajetória. Bom, obviamente a gente sabe a mobilização que tem aí dentro em torno de IA e como isso também está mudando o comportamento do consumidor, né. Então, a gente está saindo de um modelo, onde simplesmente se buscava ou você tinha awareness e ia lá no site, alguma coisa assim, para onde você tem um elemento recomendador, né, no meio. Talvez no Brasil ainda sem tamanha escala, como a gente está vendo lá fora, né, mas inevitavelmente, do jeito que o brasileiro é super digital, né, isso chega e chega rápido, né. Ainda mais considerando que alguns players de LLMs devem entrar em coisas ligadas à publicidade, alguma coisa assim, também não tenho bola de cristal, mas dá sinais, né. Como é que você está vendo o papel de IA? Como é que IA está transformando a compra do consumidor na ponta? É. Não, acho que, talvez caindo nas será que é obviedade? Acho que é. Mas, acho que todo mundo provavelmente nessa altura já usou o ChatGPT ou alguma LLM para consultar sobre algum produto, sobre algum tênis que vai comprar ou sobre algum produto de skincare, então isso aqui hoje já é uma realidade. Eh, É uma realidade pequena ainda, mas que não tem dúvida de em 2 anos vai virar uma realidade grande, vai virar das pessoas fazerem discovery de produto e o que as LLMs vão tentar fazer, já estão tentando fazer, é encurtar muito o caminho entre o discovery e a compra, né. Então, como você falou, é uma nova maneira, é um novo SEO e a gente tem que estar pronto para isso. A gente, por algum motivo, de legado, a gente tem ido bem nessa estamos ranqueando bem, se eu puder chamar assim, né, nas pesquisas aí de LM, por todo um legado que a gente construiu para SEO e a relevância da marca como um todo, mas sem dúvida tem muito trabalho a ser feito e a gente está atento para isso, né. Agora acho que um outro aspecto que eu acho que é um pouco mais proprietário é como porque claro, como eu falei, então, tem as LLMs, boa parte do discovery vai estar lá, mas claro, vão existir os outros canais, inclusive os canais proprietários, o nosso e-commerce aqui também. Então como as marcas vão utilizar AI para mudar, transformar a experiência de compra, a jornada de compra ali dentro dos seus próprios canais, e de forma proprietária, né. E como que vai ser essa interação, assim, eu não quero abrir muita coisa aqui, porque a gente tem muita ideia aqui e é muito estratégico, mas então eu vou parar por aqui, mas acho que é isso, tem os 2 caminhos, as plataformas, de outros e as suas próprias plataformas, as 2 vão ser muito embedadas por AI e é isso, E é um novo momento. E você falou rapidamente da questão dos marketplaces, né, a gente falando de farma e tudo mais, assim, e eu sempre digo que marketplace é aquela coisa que é o frenemy, né, porque de um lado poder enorme de distribuição, de alcance, mas ao mesmo tempo é uma disputa e tudo mais, assim. Como é que você está vendo a equação do commerce entre marketplace, o direto, novas fontes, né, como você citou, Sim. TikTok Shop, assim, como você vê a estruturação do mercado nesse momento? Né. Eh Por enquanto, é uma crença baseada em algumas evidências numéricas, né, inferências, acho que mais do que evidências, porque é muito difícil ter a visão única do consumidor, né, saber um determinado consumidor, quantas vezes ele compra no marketplace, quantas vezes ele compra no TikTok Shop ou no canal próprio ou em farmácia, né, mas as inferências mostram pra gente que ainda é muito incremental cada canal sobre o outro, ou seja, em outras palavras, parece ter um grupo de personas ou um grupo de comportamento ali de consumidor que gosta mais de comprar no marketplace, outros mais em farma, outros mais, talvez os brand lovers que compram mais nos sites das marcas, talvez um consumidor mais de impulso ali no TikTok Shop, principalmente galera mais jovem. Então hoje a gente ainda vê muito, sendo incremental. É claro que no dia a dia, na relação que a gente tem com os clientes de varejo, de farmácia, os próprios marketplaces, né, eles já estão se enxergando como competidores, né. Então tem aquela questão de: "Caramba, aquela semana ou hoje deixa eu abrir aqui a Amazon, caramba, a Amazon está com Ah, um preço menor que o crawleando o meu". outro, é. É.
e o crawleando, com inclusive robôs que É. atualizam o preço automaticamente, então toda essa dinâmica aqui está muito ferrenha no mercado, mas assim, pra mim isso é muito uma competição ali entre os varejistas que eles estão se enxergando e em boa parte são competidores. Pra gente a nossa visão me parece que ainda é primordialmente incremental. Claro que tem um overlap, mas primordialmente incremental. A gente vê meses, assim, que a gente cresce em todos os canais, O fazendo Brasil um é grande, distinto. né, É, e a população ainda tem o consumo retraído, né, principalmente na nossa exato. categoria, né, acho que isso é bem relevante. E uma marca como a nossa, que é insurgente, né, assim, já é relevante, como eu falei, mas versus o tamanho do mercado, tem uma infinidade de pessoas ainda para a gente alcançar, fica muito incremental ainda pra gente, né. Talvez daqui a 10 anos, quem sabe, a gente pense diferente, mas por enquanto ainda é muito incremental. Tô doidão pra ver um canal saturando. É, É exatamente, uma boa exatamente. notícia aí. Ai, ai, legal. Luiz, vamos lá para o final, cara, queria algumas pitacos mais pessoais, que você tá lendo? Então, acho que talvez para quem tenha visto aí o post no LinkedIn da minha transação com o Dani, 2, 3 meses atrás, 3 meses atrás, viu que na foto ele me entregou ali o Good to Great, que tem sido um livro, inclusive vamos fazer um clube do livro, no início da semana que vem, no nosso comitê de liderança sobre ele. Eu acho que eu posso dizer que foi o livro, bom, para quem não sabe rapidinho, é um grupo de pessoas que estudou ao longo dos anos, desde o início do século passado, as empresas americanas que performaram, a ação das empresas, empresas abertas, performaram em muito o mercado. Então, e de maneira sustentável, passaram 15 anos sustentando uma performance muito acima do mercado, das suas categorias ali, e eles buscaram entender por quê. Eram empresas que eram apenas good, seguiam ali junto com o mercado e de repente deram uma guinada e sustentaram essa guinada por 15 anos, então e e e acho que de maneira profissional, pelo menos falando, acho que tem sido o livro mais timely aqui da minha vida profissional por conta dessa transição e esse objetivo que eu falei aqui no início da conversa de que legal, estamos satisfeitos de onde a gente chegou até agora, mas agora os próximos anos é ir para as cabeças e tornar nossas marcas líderes de suas categorias, né. E para mim esse livro eu acabei de acabar ele, então, ele muito transformador, assim, muito insightful e muita coisa boa para aplicar no dia a dia, muita, retrospectiva de coisas que talvez a gente não tenha feito tão bem, outras confirmações de coisas que a gente está fazendo na intuição bem, mas o livro com estudo, com fatos, mostra que realmente parece que o caminho é por ali. Então, recomendo, livro muito, muito bom, assim. Bem legal. Uma ferramenta de trabalho indispensável? Eu eu vou Não pode falar o WhatsApp. Não, não, eu não sou muito do WhatsApp, nem a gente é na Salve aqui, a gente é muito do Slack aqui para comunicação interna, obviamente externa, mas eu vou falar o óbvio que provavelmente todo mundo está falando agora, é o Claude, né. Realmente é transformacional em vários sentidos aqui e olhando para frente não tem como. Como é que Não você sei tá se vai ser o lidando Claude, né, tá é, mudando tanto, mas vai ser alguém parecido com o Claude, muito pergunta melhor que como é que você ele. tá lidando com o custo de token aí, né, o plano de todo mundo. Lá nas telas é assim, né, dá 11 da manhã já estourou o limite de todo mundo, pô, todo dia, é uma loucura, né. Tivemos essa conversa essa semana, preciso ser honesto aqui. Nada preocupante por enquanto, mas você pega a linha de tendência e estica pra frente, opa, espera aí. Não, a brincadeira é qual é o horário, o pessoal põe no Slack, pô, estourou, pô, mas já, tá cedo, 9h30. Luiz, deve ter uma frase que você recebeu de alguém ou você deve ter inventado e que você deve estar repetindo pra todo mundo toda hora. Que frase é essa? Vou conectar com o livro, né, tô o Good to Great, tô com ele muito na cabeça, né, e ele, entre outras coisas, sustenta que as empresas que viraram great, né, tiveram essa guinada, elas não acharam uma bala de prata. Não foi sobre isso, né, não foi: "Caramba, achei esse caminho e por isso agora eu fiquei muito bom e comecei a vender pra caramba", ou até mesmo pela tecnologia, comecei, né, nos dias de hoje, não é a AI que vai fazer a tua companhia ficar muito boa, é você achar aquele teu lugar no mercado
e executar ele com muita consistência, todo dia, fazendo a melhor execução da maneira certa, aquelas pequenas coisas do dia a dia vão criar momento e a roda vai começar a gerar no início devagar, depois vai vencer um pouquinho mais o atrito e depois ela vai estar muito rápida. Então, o que eu tenho repetido muito é, gente, é sobre fazer a coisa certa todos os dias. É sobre acordar, dar o seu melhor e fazer a coisa certa todos os dias. E não é achar uma bala de prata, não é buscar essa bala de prata, enquanto a gente está buscando a bala de prata, tem algum concorrente que está fazendo a coisa certa todos os É, dias. exatamente. Animal. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente. Acho que, de novo, acho que você lidera um movimento que a gente tem certeza que o mercado de startups no Brasil vê mais e mais vezes. Acho que o pessoal vai te alugar muito aí nessa tua agenda de mentoria e tudo mais. Para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado. Compartilha, deixa like, deixa opinião, aquelas coisas todas. Até a próxima.